oferecimento de Zuki e registrofake.com. Estamos começando mais um Bad Talks, o número 7, se não estou enganado. 7º episódio. Chapecó, dia 19. Estamos aqui com nossa convidada, Jéssica Martinelli. Ao meu lado, o grandioso Duan, o cara aí das startups. Gente, eu vou contar já um bad aqui que aconteceu do programa. A primeira vez em 90 episódios gravados ao todo, em todas as empresas que o nosso produtor trabalha, foi pro ar. Então a gente perdeu. Não foi pro ar. Não vai pro ar. Foi pro ar, foi pro espaço, não porque, decidiu. sabe, tem a piada quando você programador morre, ele não morre, ele vai pra nuvem. Ele vai para o espaço sideral. Pra mostrar que nem tudo é coisa boa, né? Já começamos com bad aí no 7º episódio, a gente teve a infelicidade de um vídeo dar problema, foi Ou isso, né? felicidade. Ou A felicidade gente não também. sabe pra que vai ser. Se Não. vai ser pra bom ou pra ruim. Eu não sei. Eu também não sei. Você não dizer. sabe. Mas assim, Aguardar as cenas dos próximos capítulos. aguardaremos. Cara, eu tô com uma mulher aqui na minha frente que tem uma história assim que mais uma vez eu vou talvez vai ser repetitivo pra gente, mas tem uma história fantástica assim de superação. Agradeço mais uma vez você estar aqui, parabenizar pela sua coragem de estar aqui. A primeira que foi entrevistada 2 vezes. A única que foi entrevistada 2 vezes. O primeiro pode não ir pro ar, mas foi entrevistada 2 vezes. Mas dar o parabéns pela coragem de compartilhar a história e falar de um tema tão capcioso que é o abuso, e de você poder compartilhar, chamar mais gente a atenção sobre isso. E então, quem quiser saber mais sobre o episódio da Jéssica, a gente vai deixar um link lá que a gente conta, tem todo outro episódio que vocês podem ver com mais detalhes o que aconteceu. Enfim, quem quiser se aprofundar mais no tema, a gente vai estar lá. Só não vai ter imagem? Não vai ter a imagem como você queria. Infelizmente. Jéssica, eu queria que você contasse brevemente sua história, mas eu vou começar com uma... Presente ela pra nós, né? Pô, desculpa, é verdade. É, né? Quem é Jéssica Martinelli. Eu joguei fora a minha anotação, mas ela é empreendedora, ela é policial, ela é youtuber, professora, e agora ela vai lançar um curso também online para quem quer fazer concurso, correto? Para carreiras policiais. Olha aí. Então, a gente vai abordar isso no tema de hoje. Vamos lá. Bora. Jéssica, eu acabei lendo naquela semana que o Confúcio ele diz que a gente tem 2 vidas. E a primeira acaba quando a gente acaba de perceber essa. Quando que começou a segunda pra você? E aí você já me conta a tua história. Na verdade, a minha segunda vida começou quando eu terminei a academia da polícia. Olha aí. Que aí eu tive a autonomia financeira e a conquista, né, essa conquista financeira para eu poder ter a liberdade de fazer as coisas que eu queria, também me impulsionou a desmistificar muitas coisas que eu acreditava, impedimentos pessoais meus que eu tinha. Eu pensava, não, espera aí, agora eu já tô com os meus 25 anos, tô formada, eu preciso, por exemplo, retirar alguns traumas, retirar algumas coisas. Então, eu comecei a ver muitas coisas de uma forma diferente. E outras eu deixei de lado, né? Não menos importantes, né? Mas vamos lá. Do início aí. Comece do começo. Começa do começo. Tenta trazer pra nós aí de uma maneira sucinta. Não necessariamente resumida ou sucinta, direta. mas é direta no o que nós vamos falar hoje, porque pra mim é um dos maiores exemplos de superação / pegar um problema que aconteceu e tocar ficha, assim. Cara, pra mim... No empreendedorismo, tipo, a gente tem problemas. A gente teve o problema do vídeo. No último episódio foi falado sobre isso. A gente pode fazer 2 coisas com esse problema: aprender e tocar ficha, ou lamentar aquele acontecimento. Só que tem coisas que são muito mais pesadas, que não é um problema de um vídeo, que não é um problema pequeno, cara, que é um negócio pesado. E como que tu supera isso? Como é que tu faz pra seguir? Como é que tu faz pra trazer? Quando tu trouxe pra nós, e vai estar isso no outro episódio que a gente vai vincular, tudo isso, né? Foi quase 2 horas de episódio. Então traz pra nós agora... História, gente. É história. Prepara os ouvidos. Mas traz pra nós resumido da pequena até você hoje. O que aconteceu? A gente já pode resumir com um título, basicamente, né? A mulher que se tornou policial e prendeu
o estuprador, no caso, o agressor da própria infância, né? Então, assim, já de imediato, o que eu preciso falar? Não foi proposital, tá? O meu objetivo não era de entrar para a polícia para prender ele. As coisas foram acontecendo, tá? Mas eu é que acabei prendendo ele depois que eu entrei para a polícia. Então, foram aí pelo menos 10 anos, né, de batalhas, porque eu tive entraves em todas as esferas, né? Então, vamos começar desde já. Então, assim, ó, pessoal, o que ocorre? Hoje eu estou com os meus 31. 30 e poucos? Não, 31 mesmo. Eu vou me vangloriar disso, né? Carinha, Apesar que não é 29, né? 29, eu parei nos 29. 29 é bom. Né? Mas assim, pessoal, eu sofri abusos de um amigo do meu pai, que acabou tendo acesso, né? Ficou amigo do meu pai, e aí o casal, ele era casado, ficaram amigos da minha família, no caso. Eu tinha dos meus 9 aos meus 12 anos incompletos, né? Então, 12 anos incompletos quer dizer 11 anos e alguns meses. Essa pessoa começou com atos me molestando, passando para a conjunção carnal também. Então, assim, esses atos, muitos deles, graças a Deus e meu inconsciente, alguns deles eu consegui esquecer, né? E eu sei disso por conta de um outro detalhe que eu falo lá na outra gravação, então escuta lá, né? Mas o porquê que eu me dei conta disso. Mas assim, pessoal, eu sofri esses abusos, eles só cessaram porque os meus pais brigaram, tá? Então o casal ali brigou e aí automaticamente eu consegui me desvencilhar desses abusos. Mas eu não contei eles na época. E é isso que eu falo tanto, né? O abuso sexual infantil, ele é um problema seríssimo. Por quê? Porque ele é um crime que a pessoa que comete esse crime, ela tem acesso à vítima. E para ter esse acesso, a vítima tem que ter uma certa confiança. Então, os autores desses crimes são pessoas próximas da vítima. Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar, né? Então, ele tinha proximidade. Infelizmente, muitos pais, né, cometem esses delitos. Por quê, pessoal? Eu falei que a mulher se transformou numa policial e prendeu. Então, assim, eu trabalho como policial na delegacia da mulher. Né? Então, já de início, né, falando, né, minha apresentação, né, vai, conta a história, volta a apresentação, né? Então, uma mulher assim, que fez muita coisa. Eu fiz muita coisa nessa vida. Eu digo, eu só me prostituí, não usei droga, porque alguém, meus colegas falam que é a melhor parte, né? O resto, tudo que teve na vida aí, eu enfrentei, né? Fiz de tudo um pouco. Mas assim, eu já tô na Polícia Civil e principalmente já há mais de 6 anos. E eu estou na Delegacia da Mulher, né? Que trabalha com grupos vulneráveis. Mulher, criança, adolescente, mulher e idoso. Então, a gente tem acesso a dados e registros diários. E é isso que assusta. Por isso que eu venho à tona falar. Porque, infelizmente, não é um fato que é criminal, né? Que é um crime que diminuiu com o tempo. Pelo contrário, é um problema muito sério. Né? E é por isso que, já de antemão, eu digo, por que você não contou pra ninguém? Por que eu fui contar com os meus 16 anos? Por quê? Porque eu tinha medo? Porque eu tinha vergonha do meu pai? Que era uma pessoa próxima da família? Exatamente. Por acreditar que eles não iriam acreditar em mim, né? Então, é por isso que eu já faço um apelo aqui. Quem tem filhos, família, sempre conversem com os filhos. Tá? E, gente, com meninos também, tá? Infelizmente, acontece muitos abusos. A maioria é menina, mas acontecem muitos abusos com meninos também. Então, já fica esse alerta, né? Porque eu cheguei a ouvir do meu pai, mas por que você não contou antes? Né? Mas com 16 anos, que foi quando eu contei, ele disse, mas isso aconteceu mesmo? Sim. Então, ele não acreditava, eu já tendo, né, já sendo uma adolescente. Quem dirá, então, uma criança que nem entendia o que era isso. Então, quando os abusos começaram, que foi ali num acampamento, eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia o que era aquilo. Então, quem dirá contar alguma coisa. Quando eu comecei a compreender isso, já fazia um tempo que já estava acontecendo. E aí é aquela coisa, mas eu não contei até agora, mas... Então, assim, é um misto de sensações, tá? E isso as vítimas enfrentam, né? E é por isso que eu tô vindo aqui pra falar. Mas principalmente por quê? Porque pra mim, fazer todo o processo de
levar ele para a justiça, né? Estudar sobre o assunto, porque eu acabei depois fazendo o meu TCC sobre isso. Então, era uma forma de mexer na ferida e trabalhar na minha cura. Então, é isso que eu quero trazer para as vítimas. Para as pessoas que estiverem assistindo e pensarem, meu Deus, eu fui vítima e nunca denunciei. Se o teu crime não prescreveu ainda, tá? Porque existe um período aí de prescrição. Qual que é? Qual que é o tempo? De quanto tempo? É de 20 anos. 20 a contar da data do autor do fato, né? 20 anos hoje. Porque a gente tá falando... Porque a prescrição, ela tudo depende da pena base. Então, assim, o meu crime, quando eu fui vítima, a pena era menor. Então, prescrevia em menos tempo. Prescrevia em 16 anos. Hoje, como a pena tá maior, então, o que acontece? Automaticamente, a gente vai pro máximo da prescrição aí, que é 20 anos, tá? Então, tem que ver caso a caso. Mas, Ok. infelizmente, esses tempos veio uma pessoa que já fazia 27 anos já que tinha acontecido. E prescreveu, né? O direito, né? A pretensão, né, do Estado de punir, que a gente fala no direito, não tem mais o que fazer. Mas o impacto que isso pode ter causado é muito grande igual, né? Tu pega, pô, mesmo 27 anos depois, a pessoa pode ter reflexo, pode não, com certeza tem reflexo. Tem muitos reflexos. E quando você me fez a pergunta inicial aí, de me questionar o que mudou na minha vida... Quando iniciou a segunda vida. Quando iniciou minha segunda vida, eu tô falando em aspectos emocionais também. Eu não conseguia ter relacionamentos com as pessoas, né? Eu tinha muito medo, muito receio. Aquela coisa de querer e não querer. Eu quero, mas aí meu inconsciente já puxava o freio de mão e já me afastava das pessoas, né? Então, essa busca constante de me curar. Porque eu não tive um acesso a uma terapia, né? A um profissional. Então, assim, o que aconteceu? Eu sofri esses abusos, não contei. Fui contar aos 16 anos. Por quê? Porque eu desabafava muito com as minhas amigas, coitada das meninas. Assim, ainda bem que eu desabafava, né? Porque eu tinha ficado louca. Né? Então, assim, eu desabafava com elas e uma delas contou pra mãe dela. A mãe dela veio falar comigo e me contou que essa pessoa teria feito outras vítimas. Então, aquilo me revoltou, né? Eu já tava com 16 anos e eu fiquei indignada porque eu já via os reflexos que aquilo causava em mim, né? Então, assim, na outra gravação ali eu falo, além de ter que lidar com toda a minha situação, com o que aconteceu psicologicamente, né, comigo, com o meu corpo, eu tinha que lidar com separação dos pais, com minha mãe doente, né, e minha mãe tem depressão, né, até hoje, mas na época ela tinha recaídas de loucura. Então, você imagina você ter que cuidar de você mesmo e ainda cuidar de um adulto. Tua mãe. E ser forte né? pra tocar a situação. Né? Exatamente. Então, assim, até isso na época também contou. Né? Como é que eu vou simplesmente falar ali e trazer um negócio desse à tona, sendo que minha mãe tá aí internada? Tipo, eu e minha irmã levando ela pra clínica psiquiátrica lá, Sim. né? Então, foi um período bem difícil. Minha garganta tá assim. Não, pode, porque eu vou aproveitando e fazer o laço. Então, né, na história, 9 aos 12 o abuso, aos 16 tu teve coragem de contar. Às 16 eu contei, daí que foi que eu contei pra minha irmã. Que é uma das coisas que eu falei, inclusive no outro áudio, que seria o único tópico que eu me arrependo na minha vida. Se me dissesse assim, Jéssica, não o que aconteceu com você, porque o que aconteceu com você, você não tem controle. E é aquela frase que eu digo, a vida é o que a gente faz com o que as pessoas fazem com a gente, né? Então eu poderia me vitimizar e não fazer nada, né, e esquecer, como muitas fazem, e eu sempre digo, cada pessoa funciona de uma maneira, mas eu não conseguiria lidar com o problema somente abafando. Sim. E, né? E daí a prisão dele foi aos 26, quando tu tinha 26, isso? Não, a prisão dele foi quando eu tinha 25 anos de 25. idade. Então, 10 assim, anos depois silenciou. Exatamente. Então, assim, o maior problema foi todos os entraves que eu passei. Por quê? Com 16 eu contei. E aí que eu disse que eu me arrependo porque eu contei pra minha irmã, que é a pessoa mais importante pra mim, né? Então eu contei pra ela, desabou, chamou meu pai e a gente foi denunciar na delegacia. Chegamos na delegacia, era um compadre do autor. Então ali eu já me senti não acolhida, porque eu vi que ele estava apavorado, né? E claro, ele demonstrou também esse pavor, né? De uma pessoa da convivência dele fazer uma coisa assim. Só que na época não tinha delegacia especializada como tem hoje. Né? Então é isso que eu tenho orgulho de falar hoje como uma policial civil, que a gente tem uma delegacia preparada, né? O mais preparada possível, 100%. Gente, nós somos seres humanos, né? Seres humanos que coordenam, né? Que cuidam de uma delegacia. O ser humano é falível. Então, claro que
não somos 100%, mas nós temos uma delegacia bem equipada, né? Temos psicólogos, né? Temos todo um tratamento para conseguir acolher essas vítimas hoje e fazer um processo mais célere. Para quê? Justamente para não ficar revitimizando a vítima, que foi o que eu passei. Legal. Hoje chega uma vítima de violência, seja violência física, seja uma violência sexual, se é uma criança, ela vai ser ouvida por um psicólogo. Se é um adulto, vai ser ouvida por uma assistente social, né? Então, quem que vai noticiar no boletim? O responsável legal, a mãe ali. Então, não tem essa coisa de ouve uma vez, aí passa pro outro, ouve de novo. E aí você tem que estar contando essa história várias vezes. E isso é doloroso, porque cada vez que a vítima fala, Sim. aperta. Que daí o negócio de que tu novo, tinha, né? pô, tinha 16, contou, foi até aí os... aí eu fez TCC, daí no TCC você Aí aprendeu sobre... Eu contei pro policial. Daí eu tive que voltar no outro dia, porque eu contei num domingo, né? Foi num domingo isso. Então a gente foi lá, era o plantão. Ele, vocês têm que voltar amanhã. Eu fui ouvida pelo escrivão. Tive que relatar tudo de novo. Aí eu fui passar por um médico legal. Ele me questionou e pediu pra eu relatar tudo de novo. Que é uma coisa que até hoje a gente fala. Quando a vítima vai até o Instituto Médico Legal, agora é polícia científica, agora mudou o nome, né? Quando vai até lá, vai o boletim de ocorrência junto. Só leio o que Não já foi pergunta descrito. pra vítima, não faz a vítima ficar falando. Sim. Leia o relato ali, né? Porque é complicado pra vítima ficar falando isso e revivendo. Então, eu revivi várias vezes. Tá, deixamos lá no inquérito, ficou, vamos esperar vir alguma coisa. E não apareceu nada. Com 17 anos eu entrei na faculdade de Direito. Não sabia o que eu queria fazer na minha vida, eu só sabia que eu tinha que trabalhar o dia inteiro e fazer uma faculdade à noite. Direito foi uma boa oportunidade e eu digo até hoje que o direito me escolheu. Quem não sabe que curso fazer, acaba fazendo Direito e Acaba fazendo Administração. direito. Eu fui pro Dois Direito. formados em Direito aqui. Olha, né? Não, eu fiz o pior, porque daí eu fui fazer Direito e Administração, que é o dobro. Eita. Olha só. Não sabia que tinha cursado administração. Eu larguei também, Ah, tá. como mais uma. Desculpa, termina a sua história. Não, mas basicamente fui lá, fiz a faculdade que me acolheu, assim como a Polícia Civil, que eu acho que a gente faz escolhas na vida, mas as escolhas também têm que nos acolher, que infelizmente não foi o que aconteceu com o Vitor, né? Você fez uma escolha, mas a escolha não te acolheu de volta. Não isso fluiu. não, até papo pra um outro episódio, mas eu atuei por um bom tempo e hoje serve bastante pro que eu faço. Sim. Muito. Ai, Os que nossos bom. contratos é o Vitor que faz. Olha só, então Isso é uma retiro o que coisa eu de disse. desgraça, O assim, parece direito assim- acolheu novamente. Qualquer Acolheu. coisa. Você é formado em Direito, sim. Pelo menos você sabe fazer contrato. A resposta seria não. Mas o Vitor sabe. Por sorte ele sabe. Direito civil, né? Contratos, né? Quando as pessoas vêm me perguntar, eu digo, eu sou penal. Eu sou penal, outra gente. área completa, né? Sou do outro ramo aí. Mas Mas então- não fez direito? Eu disse, você é médico. Você sabe todas as especialidades médicas, meu querido? Direito é a mesma coisa. Então, fazendo um arco final daí com a história, Jéssica. Então, assim, beleza. Denunciei, esperava que ia ter um progresso, né? Entrei pra faculdade de Direito, fiz o meu curso. Durante a faculdade, a minha irmã foi trabalhar como estagiária do Ministério Público e vendo que já tinham se passado aí 3 anos, já quase 4 anos, e nunca haviam me chamado novamente. Tipo, não teve nenhuma notícia de continuidade. andamento de inquérito, né? E aí ela questionou a promotora acabou pedindo para a delegacia, ou seja, aquele inquérito nunca foi mandado pro Poder Judiciário. Ele ficou esquecido numa gaveta, né? Então esse foi um problema aí que depois, quando eu entrei pra polícia, eu fui verificar, houve várias trocas de delegado, teve mudança de prédio da delegacia e naquilo ali virou uma bagunça e o meu inquérito acabou ficando numa gaveta perdida e não foi mandado pro Poder Judiciário. Então, o Ministério Público, né, aquela juíza solicitou, mas o que acontece? Pela imparcialidade, não vem direto pra ela. Ele vem pra uma distribuição. E aí acabou indo para um promotor que entendia que não deveria denunciar porque não tinha prova. Então eu fui rebater com mais um conflito. Então, além de sofrer na polícia, porque não tinha ido, eu tive que ir atrás, né? Minha irmã foi atrás, na verdade. Fui no Ministério Público, 2 anos lá, promotor não queria denunciar. Descobri uma vítima, né, que também tinha sido molestada por ele. Então, eu consigo mostrar o perfil dele. Fui atrás dela, a família, né, concordou em denunciar, então o promotor denunciou. Uhum. Foi pro Poder Judiciário, levou um tempo, né, até julgar, então teve aquela questão da morosidade.
Aí eu já tava me formando, isso foi em 2013, quando saiu então o julgamento. Né, que ele foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão. Uma prisão relativamente baixa, né? A pena, né? Mas porque a gente tem que lembrar que é uma lei mais branda lá atrás. E aí tem o recurso, né? Então a pessoa tem direito ao recurso. Então eu me formei em direito, eu tava estudando para concurso. Em 2014 eu passei na Polícia Civil, mas somente me chamaram em 2016, então quase 2 anos depois. Então durou mais ou menos aí quase 2 anos o recurso. Não que o recurso durou todo esse tempo, né? Só que saiu a decisão do Tribunal de Justiça mantendo a prisão. Então, era só emitir o mandado de prisão. O que acontece? Ninguém emitiu o mandado de prisão. Ficou lá. Aí, eu acabei indo lá, entrar no site, depois de quase 6 meses. Ó, a decisão ali, só emitir o mandado. E daí tu já era policial? Não, eu não era policial ainda. Eu tinha passado na polícia, eu tava esperando a academia. Aí falei com um amigo meu, ele mandou pra delegada, a delegada falou com o Poder Judiciário, emitiram o mandado. Beleza. Emitiram o mandado, estavam lá os colegas da Polícia Civil, né? Que eu não era colega ainda, né? Estavam lá os atuais colegas investigando, vendo onde é que ele tava, né? Pra não dar furo, pra ele não fugir. Vai a Polícia Militar, tá? E vai prender o cara. Resultado, não tinha vaga no semiaberto, soltaram o cara na frente da penitenciária. Então, eu de novo sofrendo, né? Antes na investigação, durante o processo judicial e depois na execução, né? E aí, isso me desanimou muito, porque esse fato aconteceu 1 mês antes de eu ir pra academia de polícia. E aí aí eu fui pra academia de polícia, fragilizada com tudo aquilo, porque é como se eu tivesse nadado e morrido na praia. Sim. Aí lá na academia, conversei com uma psicóloga e tudo mais, até pensei que não seria bom trabalhar nessa área. Quando terminou a academia de polícia, que eu vim pra Chapecó atuar, eu não queria mais saber disso, porque era muito desgastante. Porque pra mim era como se eu não tivesse uma resposta daquilo que eu tanto luto, que é o direito, que é a justiça. Né? Mesmo tendo feito todo o processo certo, tendo levado, tendo mostrado, provado que outras pessoas tinham acontecido, daí a polícia vai lá pra prender, prende, não tem vaga, solta o cara. Então é descaso aos 16, descaso aos 18, 17 ali que já tava entrando, novamente descaso ali aos 20 e poucos, e novamente aos descaso... Aos 22, depois de novo 25, aos 24 para os 25, né? E aí, inclusive, eu falo no outro videozinho ali que eu quase desacatei, quase fui preso por desacato pela juíza. E agora então vamos... que eu xinguei a juíza por causa disso. Vamos pro momento da prisão daí. Mas aí, o que ocorreu? Então, eu encontrei a mãe da menina que foi vítima também dele, né? E ela meio que acendeu isso em mim. Não, tu tá na polícia, você pode fazer alguma coisa, né? E ali eu comecei a me sentir responsável de novo por isso. Pensei, não, quando eu não tinha meios pra lutar, eu lutava. Agora que eu tô aqui, que eu tenho informações, que eu tenho subsídios, eu vou ir atrás. E aí que eu fui até o Poder Judiciário. Então, assim, vale citar, gente. Não existiu nenhum abuso de autoridade, tá? É importante. Foi tudo feito na legalidade. Então, assim, eu, como uma policial civil, fui até o fórum, verifiquei se o mandado de prisão estava vigente, estava tudo certo. Tá, beleza. Agora o que eu vou fazer? Investigar pra ver onde é que o ser humano tá se escondendo. Descobri que ele se escondia numa chácara aí, nas Rebimboca da Parafuseta, na beira do Rio Uruguai, numa outra cidade vizinha. Reuniu os colegas. Reuni os colegas no último dia antes do recesso do final do ano. Foi dia 23 de dezembro de 22 de dezembro. 22 de dezembro de 2016. Aí reuni os colegas, fomos quando estavam quase desistindo, porque era uma pirambeira, um monte de morro lá. Conseguimos localizar a chácara e efetivamente prendemos ele. Olha só. Cara, aí ó, pegando o plot final, mas cara... E depois vamos tomar um chopp pra comemorar. Não, 10 anos de vitória. Tem que falar que você fechou o portão. Ah, fui eu que fechei a porta. Porque assim, ele tava alcoolizado. E ele sempre ele sempre agiu como se ele fosse uma vítima, né? Então sempre como um coitadinho. Até no dia da audiência, eu lembro assim dele, quando eu enxerguei ele no corredor, assim, do fora, ele me olhou assim, sorrindo. Senti nojo, senti raiva, né? Peguei, virei as costas e, né? Durante o julgamento, você tem a decisão. O pessoal, tipo, né? Eles chegam, ó, você quer que o autor esteja aqui presente ou... Não quero nem olhar pra cara dele. Não quero ver então, a cara o defensor dele ficou ali, mas ele não conseguia olhar pra cara dele. E aí, eu não esperava uma reação agressiva dele, né? Então, quando a gente prendeu ele, só que aí que tá. Eu fiquei ali
atrás, né? Enquanto os meus colegas faziam todo o trabalho. Eu acompanhei, né? Eu não coloquei a mão na massa propriamente, né? Peguei, algemei, né? sim. Fiquei Até pra não ter abuso e tal. Pra não chegar e dizer que eu abusei e cometi qualquer ato. Mas ele me olhou com um olhar muito ameaçador. Ele fez um gesto com o rosto, tipo... Você vai me pagar. Vai me pagar. Mas ali foi uma passagem que você... Ali eu fiquei meio pestanejei, não sabia o que fazer, porque eu não esperava aquilo. Mas assim que a gente chegou na delegacia, aí eu conversei com meu colega, também dentro da viatura. Disse, não, mas é que eu não esperava aquilo. Mas eu vou dar a minha resposta, né? E aí eu falei pra ele, disse, olha, meu querido, basicamente, né? Tem uma ponto 40 na cintura, aquela menininha cresceu, e tu não tem direito nenhum de olhar pra minha cara. Então, tu baixa o olhar quando passar por mim e te sugiro que depois que tu pagar a pena, vai embora da cidade. Aliás, ele foi. Eu descobri que ele não mora mais aqui. Ah, boa. Né? Então, aí eu conduzi ele. Eu disse, agora eu vou te conduzir pro local onde você, na verdade, nem deveria sair, né? Aí eu deixei ele na cadeira para meus colegas fazerem todo o procedimento de revista e eu fui fazer o boletim de ocorrência de cumprimento de mandado de prisão. Aí quando os meus colegas já tinham revistado, que estava tudo pronto, me chamaram para bater a porta da cela. Aquilo assim é uma sensação... É como se eu tivesse realmente encerrado um ciclo. Ciclo que tinha começado... Massa. Eu não sei se na infância ou aos 16, quando eu comecei a lutar. Acho que realmente. todo o processo. Foi assim um encerramento assim com chave de ouro. Tanto é que eu fiz um desabafo no Facebook, uma publicação com a foto que eu nem vi. Meu colega tirou uma foto minha de costa, batendo na porta da cela. E pra mim isso fez parte do processo de cura, né? Então assim, o próprio TCC que eu falei é desgastante, eu chorava. Passei 2 meses chorando, né? E minha irmã dizia, isso dessa merda. E eu disse, não, vou ficar... E é importante, foi bom pro meu processo de cura, foi importante. É perfeito essa história, a condução, a gente tentou resumir agora o máximo que dava. Todo o resto da história, os detalhes de como foi, tem quase 2 horas de entrevista, então a gente utilizou os primeiros 30 minutos aqui pra trazer uma maneira mais resumida, mas trazendo os principais detalhes. E, cara, é uma história absurda, assim, é maravilhosa. Difícil de resumir, né? Muito difícil. Na primeira gravação, assim, a gente tava, tipo, super tenso. Então, a parte boa, tu consegue quebrar gelo, tipo, você é uma pessoa muito bem-humorada. Então, tu traz uma história, tipo, super pesada, densa, que, tipo, a gente fica, tipo, aqui lembrando. Mas daí ela vem que quebra com uma piada, tipo, do nada, assim, tu não tá esperando aquilo, né? É que é algo capcioso você falar... Ainda mais sobre o que aconteceu a alguém. Primeiro, então, mais uma vez, agradecer por você compartilhar, assim, uma honra a gente poder te receber, você poder contar essa história para que alerte outras pessoas. Mas eu... E vale citar que, assim, eu consigo falar com essa tranquilidade... Pelo que você já passou. Porque, assim, eu passei por muito desgaste, eu passei também por uma autoaceitação. Então, assim, possíveis vítimas muitas vezes podem olhar esse vídeo e dizer, não, mas peraí, ela tá mentindo, não tem uma lágrima nesse olho. E, gente, o poço secou. Mas eu chorei muito, eu me desgastei muito, né? Então, hoje eu vejo como uma forma, tanto é que eu comento ali na outra entrevista, que eu fiz uma reportagem, gravei uma reportagem com a BBC em 2018, inclusive, regravamos faz 1 ano já, não foi ao ar ainda. Aí, comigo me identificando mesmo. Boa. Por quê? Legal. Em 2018 mesmo, eu não estava preparada para lidar com críticas. Porque, gente... Tem muita crítica. Sim, por exemplo, e quando eu publiquei ele no Facebook, eu recebi comentários de abuso de autoridade, disso. Se, gente, tá aqui o mandado. Sim. Inclusive, Cara, falei no outro sempre vídeo. vai ter gente que vai falar. E até esse é o ponto de a gente não... Aduan, por que vocês encurtaram a história agora no começo e não estender mais? Porque a gente tem que aproveitar pra pegar o resumo da história agora e a gente aprender contigo. E a gente quer trazer várias perguntas pra aprender mais contigo e com o que aconteceu depois. Porque esse lado do academia pra você ir pra polícia, né, essa decisão de sair do direito, tudo isso é algo que pode ajudar essa pessoa que já passou por coisas parecidas e a gente trazer... Até o Vitor trouxe. Eu tenho aqui uma... É porque, assim, foi uma história de filme, né? Não, essa é realmente uma história de filme, né? E acho que vai virar filme. Vamos ver. Acho que vai virar filme. Se depender de nós, a gente vai dar um jeito. Vamos lá, bora. Mas a gente não tem influência nenhuma. Eu já fiz filme, eu tenho uma Aquele experiência. bonequinho, assim, vai se depender de nós, a gente dá um jeito. Posso mas não- fazer, todo mundo tá pedindo pra fazer continuação lá de um filme lá, mas quem sabe aí, esse filme você seria uma heroína. Não, eu Quem assisti... sabe? Gente, a gente falou muito aqui de justiça. Eu vi essa palavra várias vezes. Justiça e injustiça. E enfrentar barreiras.
E isso também é tema que você vê em quem empreende no Brasil. Eu quero ouvir de vocês dois sobre a questão justiça e enfrentar barreiras. Como que ele se faz parte no nosso dia a dia e o quão importantes são as injustiças e barreiras para você transpor essas dificuldades. Por que eu falo isso? Eu acho que tem um ponto de quebra quando você tá para atingir um objetivo e você precisa ter esse... Cara, vou chamar assim uma palavra meio esdrúxula, assim, machucado, que você tem que bater para ver se você tem a resiliência suficiente para transpor. O que vocês conseguem me dizer sobre isso? Responda tu primeiro, hein? Não. A convidada é sempre à frente, mas eu só vou complementar. Primeiras damas! Vou complementar a pergunta no sentido do... Não necessariamente precisa existir um machucado, mas machucados acontecem. E a gente tem que lidar com eles. Os esfolões deixam a gente mais forte. Isso, sem dúvidas. Para mim, a minha maior dificuldade mesmo é a própria aceitação em acreditar que eu tenho a capacidade. Você hoje é empreendedora. Estou iniciando, né? Por enquanto, sobrevivendo, sim, com bolachinha de água e sal e água, mas né? Porque eu não tô ganhando nada. Tudo é o começo. Mas, assim, isso veio de o quê? Desses calejados e machucados e esfolões, né? Então, assim, eu já senti que eu tinha o dom de falar. Isso acho que todo mundo já percebeu que eu sou uma tramela aberta, né? Imagina, Jéssica. Nem percebi aqui. Mas, né? Pequeno detalhe. Né? E aí eu fui desenvolver esse gosto por dar aula, por explicar, quando eu tava estudando para concurso. Quando eu decidi, não, eu quero ser policial. Mas então você queria ser policial pra prender o cara? Não. Eu queria ser policial para poder fazer justiça, para poder ajudar as vítimas. E isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Não só por você, por todo mundo. Mas né? somente caso de estupro? Não! Hoje deu um acidente de trânsito na frente da minha casa, tava a vítima lá desesperada, porque estourou o airbag, tava apavorada, chorando no meio da rua. Qual foi o meu papel? Fazer justiça. Não. Não? Verdade. Acalmar ela. Acalmar ela. Desculpa. Né? É porque eu tô falando de justiça, eu pensei, Porque não tinha nenhum crime ali, né? Tinha um barbeiro com os pneus careca, que eu queria prender o veículo. De passagem, tem muitos em Chapecó. Que cortou a preferencial, destruiu o carro zero dela. Caramba. Né? Que infelizmente ela só tinha seguros contra terceiro. Gente, pelo amor de Deus, seguro é uma coisa que a gente paga pra não usar. Porque se a gente tiver que usar, a gente tem. Naquele caso ali, não sei se não deu perda total, por conta dos airbags. Então, é um prejuízo, né? Além de tudo isso, o susto, né? O medo, né? E aí todo mundo dá a volta, enfim, mas ninguém faz nada, né? A Jéssica, ela gosta de resolver e acolher todo mundo. Resolver os problemas, né? Daí, quem diz, mas é mentira da porra essa mulher. É uma bichinha da goiaba. Mas tem outra coisa que eu percebi em você. Eu tô do lado aqui de um cara que é muito competitivo. E eu vejo que você é uma pessoa muito competitiva. Extremamente competitiva. Contra o que você compete? Contra o quê? Contra o que você compete? Na academia, por exemplo, ela teve que competir na prova. Mas hoje, tipo, tu tem... Na tua vida hoje? Eu tô competindo comigo mesma. porque eu recebo muitas, como eu falei, muitos impulsos de pessoas que acreditam mais em mim do que eu mesma. Perfeito. Então eu tô competindo comigo mesmo, todos os dias, né? E aí que tá, todo esse calejar de passar por tantas coisas me faz cada vez ter mais força e começar a me visualizar como a leoa que eu sou. A mulher que realmente... que é meu símbolo é leão, tá? Então vocês viram que tem uma... Teu signo é leão. É uma referência à divulgação do meu curso, tá? Então, já faz. Mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Porque é o símbolo do direito é leão? Não, é uma balança. Não, é que ela falou que é uma referência ao meu curso, eu fiquei pensando, pô, não sabia disso. Não, o meu cursinho das carreiras policiais, o meu símbolozinho lá é um leão. Entendi. Não, quando falou teu curso, eu pensei direito, falei, não sabia que direito era leão. E descobri que espiritualmente também o leão tem a ver comigo, mas deve entrar numa questão política. Do Cavaleiro do Zodíaco, mas tudo bem. Deixa assim. Mas assim, eu fui dar aula na universidade, eu produzi conteúdos, né? Tô na 3ª disciplina já produzindo conteúdos. Então, toda essa vivência com pessoas e recebendo o tempo todo esse feedback positivo foi uma coisa que aí foi fortalecendo essas dúvidas. Uhum.
Ah, elas não existem? É claro que elas existem, né? Eu me pegava o tempo todo. Será que faço? Será que não faço? Aí vem uma estagiária que... Ah, Jéssica, tu vai lançar o cursinho? Tô esperando. Né? Aí uma estagiária que foi tu estagiária há 2 anos atrás. Jéssica, eu tô começando a estudar pra concurso, tu me ajuda? Né? Então, foi através dessas pessoas virem até mim, os meus próprios alunos do direito, que até hoje eu não tô dando aula pra eles esse semestre. Eles ficam me chamando. Sim. Prof, volta a dar aula pra nós. Tenho vários que me chamam e me perguntam, olha, prof, tu falou que ia gravar um cursinho, né? Quando que vai sair? Então vai sair, pessoal. Tô aí a todo vapor gravando, tá? E é um cursinho específico para quem quer esse cargo. Quem quer um cargo de agente da Polícia Civil, quem quer um cargo de escrivão, um cargo de soldado, né? Que ele pega essa base mais introdutória do direito. Deixa eu te cortar antes que você tá fazendo teu jabá aí. Já tô fazendo propaganda. Você tá fazendo jabá. Depois você vai fazer o jabá. O que é essencial para quem que passou por tanta coisa difícil e quem quer percorrer essa carreira aí da polícia? O que você fala de dicas? O que é essencial para a pessoa, além, obviamente, da resiliência? Eu acho que se apegar em várias coisas. Tipo? O psicológico, gente, ele tem a capacidade de te levar lá em cima, mas ele tem a capacidade de te derrubar. Até mês retrasado, eu tava marcando consulta com meu psiquiatra pra alterar minha medicação. Porque eu só tinha vontade de ficar no sofá assistindo televisão. Mas isso acho que é normal Então, do ser humano, né? Mas não era uma coisa de preguiça. Uhum. Não era preguiça. Aquela coisa, eu tô sem Sim. vontade. Não. Faltava uma força. Aquela coisa assim, eu não tô tendo coragem, pera, tem uma coisa errada. Então, assim, é buscar. É buscar no quê? Eu busco no meu espiritual. Eu busco em ficar com a minha família. Rede de apoio, né? Eu busco em várias coisas. Tá? Por quê? Se a gente busca só no material, tem coisas que muitas vezes não fazem sentido. Não, a maioria. Né? Então, assim, eu vou ser feliz quando eu ser policial. Uhum. Não, aí eu for policial, tá, e agora? Tá, cadê a felicidade? Não, mas eu vou ser feliz quando eu comprar meu carro, meu apartamento. E tô eu lá mobiliando meu apartamento, uma ferrada, né? Pagando as contas. Sim. Tô lá mobiliando meu apartamento lá, mas tô morando no meu canto, tenho meu carro, tenho meu trabalho na polícia. Tá bom, Jéssica? Não, não tá bom. Uhum. Então, assim, gente, nós somos seres completamente insatisfeitos. E a gente vai sempre estar buscando. Só que não dá pra apoiar toda a alegria, toda a felicidade só naquilo. Eu vi o recente Por isso que eu Reels. digo que tem que ter essa base. Quando eu conseguir equilibrar o meu lado espiritual junto com atividade física, né? Junto com comer em equilíbrio, porque se tu só come porcaria, o teu organismo não vai. Começa a dor de estômago, e principalmente pra quem tem gastrite. Exatamente. Né? Então, assim... Eu tava passando hoje por um tema difícil. Porque aí você fica mais feliz, você fica mais empolgado. Tem que comer bem. Depois de manhã eu tava tudo torta, né? Tava tudo renga na academia de segunda, mas eu pensei, não, bora lá. Daí gravei os 2, 3 vídeos pro canal, né? Do canal, não... Como é que é o nome do canal? Na verdade, não foi o canal do YouTube, foi o canal da Hotmart, que é onde vai ser divulgado o meu vídeo, né? Boa. Os vídeos do YouTube eu já tenho 5 já gravados, então tem vídeo até metade de novembro qual agendados que é o nome aí. do canal? Professora Jéssica Martinelli. Aí, eu sigo, professora Jéssica E Martinelli. aproveitando o jabá... Tem material de ponta, Deixa eu aproveitar o jabá, fazer o nosso jabá agora, então, já que voltamos para esse assunto, eu ia fazer antes, vamos aproveitar a ponte. Nós temos 2 patrocinadores muito, muito legais no nosso programa, que tem tudo a ver com você que quer empreender. Um deles é uma empresa que te ajuda a registrar tua marca e evitar, né, bads nessa área. E outra estratégia, parte de te ajudar nessa consultoria de ter tua empresa funcionando muito bem. Mas melhor do que a gente falar sobre o nosso patrocinador, a gente gravou com eles uma palavrinha aí sobre o que eles fazem. A gente vai inserir aí no episódio e, né, ouçam a palavra deles e a gente consegue aí trazer esses insights e entender o que eles fazem, contratem o pessoal, que eles são muito bons. Primeiro, você tem uma grande ideia. Então, essa ideia cresce e se torna um sonho. Um sonho tão grande que você não vê a hora de espalhar para o mundo e inspirar outras pessoas. Aí você investe tempo, energia e dinheiro para transformar aquela ideia em criação. E o que estava apenas no mundo das ideias ganha vida e se transforma em produto, serviço, marca. Todo esforço, trabalho e dedicação ganham vida quando você percebe o potencial que a sua marca tem pela frente. E é para garantir a proteção do seu futuro que a gente existe, para garantir que as melhores ideias façam a diferença na vida das pessoas. Porque você precisa e merece estar protegido,
Registro feito, protegendo as melhores ideias. Oi pessoal, aqui é a Larissa da Mentat Solutions invadindo o Bad Talks de hoje para falar com você que está procurando por um parceiro confiável de desenvolvimento de software para o seu próximo projeto. Nós da Mentat ajudamos a sua empresa criando produtos de tecnologia. Temos um time de desenvolvimento de software experiente que pode te ajudar em todas as necessidades de desenvolvimento de software. Nós também somos especialistas em desenvolvimento de aplicativos web e mobile, então a gente utiliza as melhores práticas de mercado. Se você está construindo um projeto ou até mesmo está precisando de apoio ou precisa criar algo do zero, nós podemos te ajudar. Entre em contato com a gente, saiba mais. E aí galera, aqui é o Anderson Silva da Zuc Consultoria, tudo certo? A gente patrocina o Bad Talks, a gente sabe que a gente passa por muitas bads aí, por isso que a gente está envolvido nesse belo projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Zuc, né, de uma forma bacana, aí, a gente ajuda as organizações a prosperarem, né, e por isso que a gente está patrocinando o Bad, porque a gente quer ajudar ainda mais, através da consultoria, né. E a Zuc, ela basicamente é uma empresa de 25 anos de mercado, tem mais de 400 clientes atendidos aí, bem mais de 800 planejamentos e projetos já executados. E nessa jornada aí a gente foi absorvendo algumas áreas de desenvolvimento nas empresas, né? Então a gente tem uma área bem forte que a gente trabalha a estratégia e inovação, então toda a estruturação do planejamento estratégico, a visão de futuro das empresas aí, a própria pivotagem desse negócio através do ciclo de inovação também, né? Temos uma área de análise de viabilidade, então a área basicamente para a gente entender o valor das empresas, fazer um plano de negócios, né, sobre uma expansão futura, né, de alguma forma. Temos uma área de gestão produtiva, onde a gente otimiza a produção, a operação dela através de processos e métodos de Lean, né, de melhoria contínua, né, como um todo. Temos também uma área de governança corporativa, e nessa área a gente estrutura a alta gestão da empresa, toda a assembleia de sócios, conselho de administração, conselho fiscal, e a gente participa também como conselheiro em alguns negócios, né? Temos também uma área de gestão financeira, onde a gente estrutura todas as finanças da empresa, e uma última área, que é a área de M&A, a área de compra e venda de empresas. Então, um pouquinho do que a gente faz aí, de uma forma bem breve, a gente acredita, assim, que tem como fazer diferente, e por isso que a gente quer ajudar essas organizações a prosperarem. Voltando agora para a linha do que tu comentou, isso que tu falou da parte espiritual, academia, enfim, todas essas linhas, o que eu sinto hoje de muitas pessoas estão tendo pós-pandemia, a gente está voltando à vida convencional, entre aspas, né? Mas a vida convencional trouxe algumas barreiras de muito tempo sozinho. Então, que eu tenho conversado com pessoas próximas, a gente aprendeu a ficar recluso durante 2 anos, e agora a gente está aprendendo a rever. E daí tem algumas pessoas que se adaptaram muito rápido. Ah, não, voltou ao normal, tá ao normal. E tem outras pessoas que estão vivendo com duas coisas específicas. Uma, a ansiedade de o que vai vir pela frente. Então tá sempre, todo dia tá ansioso. E outros que estão depressivos, baseados no, cara, né, tudo que aconteceu no passado e não consegue retomar. Como é que tu faz pra sair desse linear de não viver no futuro e ter ansiedade e não viver no passado e ter depressão, sendo que tu tem 2 momentos muito bons. Tu tem um futuro brilhante pela frente, coisas tá trazendo, tá planejando a Hotmart, daí eu sei como é que é olhar os números, tu fica, pô, aumentou 10 seguidores no Instagram, a gente fica super feliz. E ao mesmo tempo no passado, pô, tem coisas que, né, todo mundo tem seu peso, né, sua bigorna pra carregar. Como é que tu equilibra a ansiedade e a depressão aí hoje no dia a dia? Eu tô equilibrando através dessa balança aí. Porque eu sou um ser... A ansiedade traduz o meu nome, na verdade. Eu sou um ser humano ansioso por natureza. Outra coisa, Jéssica. O que tu diria? Uma brincadeira, depois a gente vai fazer o programa. Então tá bom. Então tá bom. Ficou aí pelos bastidores. Não, é que eu, assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sou sem filtro, tá? É muito tempo aí trabalhando com homens, polícia, e eu também... Porque assim, gente, primeira coisa. Pra tu entrar na polícia, tu não pode ser muito normal. Um pouquinho não, da normalidade. Pra carregar uma arma, tu não pode ser normal. Não pode ser normal. Não, cara, tu tem que ter uma cabeça preparada. Pra você ver tudo que a gente vê, tá louco. Tu não pode ser completo. Então, um pouquinho de loucura tem que ter, tá? Mas sim, eu sou um ser humano extremamente ansioso e a ansiedade resulta nisso aqui. Sobrepeso, né? E estresse, né? Irritabilidade. Então, automaticamente, quando a gente faz muitas atividades, que é isso que eu tô fazendo agora.
Eu tô de férias essa semana. Então hoje eu tô fazendo várias coisas pra me reorganizar semana que vem. Eu voltei pra academia agora que eu tirei férias. Senão eu vou voltar e aí eu vou reorganizar. Mas quando eu deito na cama e começo a pensar, amanhã de manhã eu tenho que acordar que horas pra ir pra academia? Tá, pera. Aí tem os materiais no PDF pra gravar, pra fazer. Aí eu tenho que gravar os vídeos. E pra gravar os vídeos tem que não bater no relaxa. cabelo, tem que fazer a maquiagem. Normal, eu sou assim, né? Eu espalhafatosa, fala com a mão, com os pés. Aí depois disso eu tenho que almoçar, eu tenho que estar na delegacia meio-dia. Aí tem a tarde inteira na delegacia, tu chega esgotada. Aí tipo, eu não fui pra academia, daí tu fica aquele dia, não gravei. Mas eu preciso lançar o vídeo. E aí assim, como que eu lido hoje? Eu lido com óleos medicinais do Terra, que tá sendo muito bom, inclusive, ajuda na composição alimentar e na ansiedade. E na rinite, que hoje eu tô um pouquinho congestionado. Acho que deu pra perceber, o tom de voz mudou radicalmente, né? Daqui a pouco eu vou pegar meu naridrinho ali, ó, no nariz. Minha prima que é médica, então, sei lá, ouvir esse vídeo aí que eu falei no naridrinho, ela vai me crucificar, né? Esse troço vicia, Jéssica, usa o Jéssica, falando nisso. Mas enfim, eu busco equilibrar com isso. Sim. Com atividade física é uma coisa que me ajuda muito e colocar no papel. Boa. O que eu vou fazer? Checklist? Exatamente. Checklist. É o que funciona. Eu vou... Coloca no papel ou eu faço o planejamento mental do que eu vou fazer. Tá, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Não deu, faltou aí nos 2, 3 vídeos. Tudo bem, Jéssica. Amanhã você grava esses 2, 3 vídeos faltantes. Vou dar uma dica agora importante pra quem é ansioso, que tá funcionando pra mim, tá? Então, fazer terapia, esse tipo de coisa é muito bom pra você conseguir alinhar tudo. Mas a gente já falou sobre terapia, eu vou dar uma dica agora que eu vi no passado eu vi vídeos, galera, antes de dormir, planeja teu dia seguinte, 15 minutos pra planejar, porque tu vai ganhar 2 horas no dia seguinte. Já muita gente fala sobre isso. 15 minutos investidos no domingo à noite vai reduzir 2 horas na segunda-feira de manhã. Um monte de gente falando isso. Cara, minha dica: organiza teu dia no fim do teu dia trabalhado. Então, amanhã o que eu quero? Se você quer planejar um dia antes, pra mim funcionou muito melhor. 18, encerrou teu dia de trabalho, 18, 19, agora é 21 da noite, estamos trabalhando, mas encerrou 21, daí tu faz, cara, amanhã eu gostaria de fazer isso, 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 e larga. E daí tu vai pra casa, toma um banho, tu come e tu não pensa no dia seguinte. Por que eu fazia? Eu planejava antes de dormir. Amanhã eu vou fazer isso, 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 e daí tu não dorme direito. Pra mim, a partir do momento que eu falei, cara, amanhã eu vou fazer isso, entreguei meu dia. E pode ser 2 da manhã, mas daí eu vou tomar banho, daí eu vou comer. Daí, cara, quando eu vou dormir, eu não tô tendo mais ansiedade, dormindo igual uma pedrinha, assim. Eu deito na cama e apago. E no outro dia eu já sei o que eu tenho que fazer porque eu resolvi antes. E daí eu não fico aquela, putz, o que eu vou fazer amanhã, sabe? O que tem que fazer? Daí tu fica, antes de dormir, tu fica, é péssimo, tá? Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas os youtubers falaram isso. Cara, tô nem aí. Cara, eu tô indo contra esses youtubers que falam. Você tá acabando com a minha ideologia de vida. Tô nem aí, mas assim, 15 minutos antes de dormir não é uma boa opção, porque tu vai ficar ansioso, tu não vai dormir legal. Tu fica ansioso, faz 15 tu fica minutos pensando. no final do teu dia. Cara, eu diria, se funciona, faça. Se funciona pra você. Se funciona, as faça. pessoas É que nem são eu não diferentes. acredito. Cada pessoa é diferente. Ela tem que ver o que se encaixa pra ela. Clube das 5 da manhã. Clube das 5 da manhã, não acredito. Eu não acredito, por exemplo, estudar de madrugada. Pra mim, à noite, o corpo foi feito pra dormir de madrugada. Sim. Você tem que descansar. Você tem reações biológicas pra mas eu tenho isso. que estudar 12 horas por dia. Vai ver quantas horas líquidas realmente tu conseguiu fluir e aprender alguma coisa. Então, assim, ó, isso eu tô aprendendo agora. E já vinha aprendendo, mas a gente tem que estar se relembrando, porque isso é uma coisa que eu falo diariamente pra mim mesma, né? Você vai organizar o que você vai fazer, mas você não vai deixar de fazer outras coisas que te fazem bem. Então, assim, ó, hoje de manhã, mas eu vou gravar tantos vídeos e vou pra academia. Eu gravei 2, já era 10h30. Eu vou pra academia. Quer um exemplo, eu Jéssica? Largo, vou porra da Quer academia. um exemplo, Jéssica? Entendeu? Tava lendo hoje a Startup Enxuta. Baita E livro. uma parte ele começa a falar assim, a gente tem muita concepção que ser um dia produtivo é fazer tudo que você planejou. E não é. Ser um dia produtivo é você fazer o que aconteceu. E deu. Tem uma frase da Débora Seco que eu achei incrível, ela falando na Débora reportagem. Seco agora. Débora Seco. Não, a desmerecendo, pensadora. Pô, a Débora Seco faz parte da Singu, sócia do Thales Gomes Mas lá. ela falou uma frase Mas numa isso aí reportagem até o que é uma Jaspion coisa fala. que eu acho muito massa, assim. Ela disse, a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Isso, cara. Isso aí é de alguém que eu já ouvi. Essa frase acho que mas ela meio falou chupada isso de que foi alguém ontem aí. que eu vi, independente Não de desmerecendo desmerecendo ela, a nada a ver fonte. com ela. Mas é isso, a gente é o que a gente consegue ser. Uhum. Então, assim, eu ouço muito... Ai, mas você não vai ser delegada? Mas você não quer estudar pra delegado? Cara, não é o meu momento. Uhum. Não é esse o momento agora.
tá? Ah, mas você não tá estudando? Eu tô. Pra eu poder produzir o material, pra eu poder fazer tudo, eu preciso estudar. Então, automaticamente, eu estaria me preparando, entre aspas, de uma parte. Só que, assim, as pessoas te colocam muitos estereótipos do que você tem que fazer, como você tem que fazer. E você tem que respeitar o teu corpo, o teu jeito. Tem gente que gosta de estudar de noite. Vai estudar de noite e vai fluir. Tem gente que gosta do dia. Vai estudar de dia. Tem gente que vai fazer uma terapia, não vai se encaixar. Mas vai, por exemplo, fazer uma outra coisa e vai fazer bem pra ela. Deixa eu te perguntar outra coisa antes que me escape também pra te botar um freio. Quer dizer, você não... Eu sei que você é um caminhão sem freio. Ah, eu sou... Você já percebeu que você não vai conseguir fazer tudo que você quer na vida? Já. Quando que você percebeu? Na verdade, eu levei um choque logo depois que eu entrei pra polícia. Porque antes da polícia, eu conseguia, por exemplo, cuidar um pouco do meu peso, que é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu sofria bullying. Depois que eu entrei pra polícia, minha alimentação virou uma M. Né? A minha ansiedade muitas vezes aumentaram. Pode? Então virou uma merda a minha alimentação. Eu só comia porcaria, porque daí pegava plantão 24 horas. Você imagina lá, de madrugada, tudo aqueles presos, e um bêbado, e um cagado, e um isso, e um aquilo. Você 3 horas da manhã caindo de sono e tem que ir ao APF e levar preso. Você passa a madrugada inteira comendo. Então isso eu falo, inclusive, no cursinho preparatório. Todo trabalho ele tem seus bônus e tem seus ônus. E a polícia é assim. Então, é uma coisa que... Isso é uma coisa que me judiou. Eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero. E naquela época ali, o que eu queria era fazer uma academia, eu não ia. Seja por pressão psicológica ou porque tinha muita coisa pra fazer, eu não tava dando conta. Aí, eu vou fazer o mestrado, mas eu não tirei a licença. Então ali foi outro momento. Eu não tinha como trabalhar na polícia, ir pra academia, ainda fazer o mestrado, manter a minha casa organizada. Fazer curso pro YouTube. Hoje eu tô assim. Ou eu limpo a minha casa ou eu gravo as videoaulas. E daí tu vai... Aí você pensa agora, eu tenho 5 gatos passando na primavera. Tem troca de pelo. Que coisa linda que é. Eu deixo aquele robô... Mas são meus filhos, né? A minha mãe disse, doa esses gatos. Você vai ver. A minha irmã já disse, Jéssica, não tem como doar teus gatos. Tipo, é teus filhos, vai fazer o quê, né? Aí eu comprei aquele robozinho, deixo aspirando a casa. O que aspirou, o que não aspirou, eu aspiro. Final de semana com outro. Eu sempre falo pra ter o robozinho em casa. E funciona bem com tapete? Funciona. Ele funciona. Às vezes ele dá uma travadinha e tal. O meu é mais baratinho. Depende da da Britânia. Então, da Britânia não. Da Laser. Não tive a oportunidade de ter um robô. Não sou rico o suficiente pra isso. Não é Britânia, é outro nome. Não tenho todo esse dinheiro ainda. Mas não. Eu paguei 400 pila parcelado em 12 vezes, óbvio. 400 reais só? Mas daí é barato. Eu achava que era tipo 5 mil reais, eu vi. Que tu tem que ir lá, bota na tomada, carrega, né? Não vai na baiazinha, você carrega sozinho. Entendi. Tem uns mais baratos pra pobre igual eu. Tem? Então pra pobre igual nós, né? Porque não me inclua dessa, né? Boa. Então, eu tô nessa fase. Ou eu limpo, ou eu gravo. Ou eu penso, eu preciso dar um jeito de reservar um orçamento. Eu já tô nessa vida. Eu tenho que reservar um orçamento pra pagar uma mulher pra vir pelo menos uma vez por semana aqui em casa. Porque ou eu gravo os vídeos, ou eu limpo. Ou eu vou pra academia. Não, peraí, a academia é importante, porque senão eu vou surtar. Né? Eu vou subir mais ainda meu peso na balança e vou ficar cada vez mais ansiosa. Né? Então, a gente tem que tentar ajustar o que dá pra fazer. Então você faz um planejamento. Eu acho que o planejamento ele é essencial. Mas não se cobrar tanto se você não conseguir atingir todo o teu planejamento. Se você pelo menos conseguiu fazer uma parte daquilo que você se propôs a fazer, tudo bem. Você já realizou teu dia hoje, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui pra academia, eu gravei alguns vídeos. Não foi todos os que eu queria, mas foi produtivo. Sim. Né? Tem uma pergunta que o Vitor faz pros convidados. Hoje eu vou fazer ela, que é... Qual a maior mentira que você conta ou já contou pra si mesmo? Na verdade, é aquilo que eu acabei de falar, né? Qual? É que eu vou falar bastante coisa, fiquei perdido. Qual? Me esqueci o que eu ia falar. De tanto que eu já De tanto que eu falo, eu tô trancada, eu tô com rinite aqui, eu tô... Mas essa pergunta eu acho muito boa. Mas a maior mentira que eu conto pra mim é que eu não tenho a capacidade de fazer as coisas. Que eu realmente não tenho a capacidade, eu não sou boa naquilo. Entende? Então assim, não, eu vou gravar os vídeos. Mas será que eu sou boa o suficiente? Sabe? Eu vou estudar pra um outro concurso, mas eu não sou boa o suficiente. Sim. É ficar
me diminuindo, inclusive também diminuindo as minhas próprias vitórias. Que eu tenho que ficar o tempo todo me relembrando. Peraí, de onde é que foi que tu todo saiu? mundo. Eu acho que todo mundo em Nossa, algum cara. ponto se sente assim. Por que você acha que em algum ponto todo mundo, por mais que ela seja bem sucedida, eu acredito que ela tem isso? Por que você acha que as pessoas elas têm essa insegurança naturalmente? Eu falo por mim. Eu é por conta da minha família. Eu ouvi do meu pai que ia ser empregada doméstica. Sim. Tu criou isso na cabeça Interessante. através da Eu família. queria pintar tela, era um inferno. Né? O pai me leva no Sedup, no cursinho. Eu morava lá nos... Não vou falar bairros, né? Pra não discriminar. Mas assim, eu morava num bairro complicado, então eu não podia ir a pé. Ele tinha que me buscar à noite. Mas não, é que ele tinha que namorar com a namorada dele. Ele não podia buscar a filha dele. Então, toda a aula do curso... Então assim, eu sempre tive que provar por A mais B que eu tinha que fazer aquilo. Então assim, não bastava eu ter vontade de fazer. Eu tinha que ir lá e provar. Então, depois de 7, 8 aulas, que eu já não aguentava mais, pedi pro meu pai me levar e me buscar. Aí ele viu a primeira tela. Daí, ai, que lindo. Eu já tava por aqui de tanto convencer ele. Né? Então tu sente que veio disso, né? A minha falta, isso é uma coisa que eu filosofo muito com a minha irmã. Inclusive, a gente conversou muito essa semana. É que a gente fez muita coisa com a estrutura familiar que a gente tinha. Porque, querendo ou não, Não a impediu gente... vocês. Hã? Não impediu Ponto vocês de o que saída não aconteceu. necessariamente impediu. Pode ter Não dificultado, impediu. mas não impediu. Assim, e na verdade fortaleceu também. Sim, Porque boa. assim, não é fácil. Não. Se fosse fácil passar num concurso público, todo mundo passava. Se fosse fácil abrir uma empresa e manter uma empresa, todo mundo abriria. É isso aí. Cara, Só esse é o melhor conselho que a gente pode dar. Não é fácil. Não é fácil, gente. E não é fácil todos os dias. Eu acabei de Isso. falar que eu engordei quando entrei na polícia. Porra, mas tu conseguiu o que tu queria. É, gente, só que toda coisa tem seu lado bom e seu lado ruim. Não é fácil Tu manter tem a que saber constância. filtrar, tu tem que saber equilibrar o que você vai ouvir, o que você não vai ouvir, né? Cara, isso é muito bom. Não é fácil todos os dias. Não vai ser fácil todos os dias. E não vai ser fácil manter a constância todos os dias. Mas com certeza isso faz um casco. Isso Faz. gera um casco, porque Faz um assim, baita casco. muitas coisas que me afetavam, que assim, até hoje minha irmã fala, ai, tal coisa que tu aconteceu, que tu ficou mal, que tu ficou... Eu disse, nem lembro. Então, Boa. a gente acaba passando por tanta coisa que o nosso próprio inconsciente, a gente... Pra tipo, mim... surta agora, eu sou assim, eu dou aquela surtada, tá, pronto, foi, acabou, passou. E até Eu complementando não a tua fico resposta... remoendo, levando pra casa, sabe? Não, deu aquela surtada básica ali, resolveu o que tem pra resolver, depois virou a página e deu. E até completando a tua resposta, o que o Vitor trouxe, acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade porque a gente compara com os outros. Então, 80% das vezes em que eu me frustrei e no data foda-se, assim, no número que eu botei na cabeça, então, né, vamos lá, o pareto das frustração, 80% das vezes foi quando eu me comparei a outras pessoas. E não a mim mesmo. Então tu falou que teu Esse é o desafio é E o que você. contribui isso é a rede social. É, A rede e daí- social, ela é maravilhosa. Então, pô, não tô no clube que fatura 100 mil mês. Não tô no clube que fatura 1 milhão mês. Não tô no clube que fatura 100 milhões ano. E daí tu vai olhando pra aquela linha e tu vai pensando, cara, toda vez tem uma linha de chegada que é inalcançável. E o que a gente faz? Hoje eu tava conversando Só sobre que isso. você se compara àquela pessoa que tava lá atrás contigo e que não atingiu o que você atingiu. A gente não olha às vezes o ponto de saída dela. Putz, da onde que eu saí, da onde essa pessoa saiu. E, cara, talvez essa pessoa pode sair de um lugar inferior, tanto faz. O importante é não se compara. Indiferente de onde indiferente que se é saiu, menor ou indiferente melhor. de cada um. Não tanto faz. Não é esse o ponto. Não é sobre de onde saiu e onde a pessoa chegou. É sobre onde você saiu e onde você vai chegar. Então, assim, quando eu lembro disso, eu tenho que me lembrar todo santo dia, cara. Todo santo dia eu me lembro, porque, como é que o Bad Talks indo pro 7º episódio, com 7 episódios, a gente não chegou em tal lugar. Cara, mas a gente já bateu com quase 250 mil pessoas impactadas E com que o negócio. com certeza 250 mil essas impactadas. pessoas estão sendo impactadas. Então, é isso que eu daí, vejo. cara, tu pensa, pô, um número mas tão o teu pequeno. YouTube tem 600 inscritos. Pô, tem alguns comentários lá que as pessoas fazem que aquela aula ajudou elas, que aquela aula... Né? Então, assim, se É eu isso consigo aí. transformar a vida... Transformar é uma palavra muito forte, né? Se eu consigo auxiliar essa pessoa de alguma forma... Fazer ela parar pra né? pensar. Fazer ela parar pra pensar. No meu caso ali, que é ajudar, né, com o conteúdo do direito. Se eu consigo ajudar essa pessoa, eu já fico muito feliz. Sim. Eu fui ali votar
no domingo, sei lá que dia que é, não lembro, tô perdida nos dias. Foi domingo. Mas eu encontrei uma aluna. E essa aluna começou a me falar, meu Deus, prof. E aí já começou a falar que tava chamando o coordenador do curso, porque queriam que eu voltasse, né? O filho dela dizia que ela vinha faceira, sexta-feira de noite aula. Quem que merece aula sexta de noite, né? E eu levava meus alunos até 10 horas da noite. Sim. Né? Então, eu consegui impactar essas pessoas. Eu consegui fazer uma pessoa que não gostava de direito penal e só gostava de direito administrativo ter pelo menos o mínimo de interesse de estudar um pouco sobre o direito penal. De simpatizar com a disciplina. Ninguém merece direito administrativo, né? Eu falei pra ele, cara, isso não é normal. Nenhuma Eu disse, eu pessoa em aprendi a sã gostar de consciência. direito administrativo porque eu trabalho na administração pública, então eu consigo ver a prática daquilo. Depois que eu entrei pra administração pública, eu comecei a estudar o direito administrativo com outros olhos. Pra ter ideia, o direito administrativo pesado. é aquelas matérias que você aprende e que você nunca vai usar. Sim. A não ser que você trabalhe realmente na administração pública e consiga compreender o que você faz com um conceito diferente. Enfim, Porque a talvez o que eu doutrina traz falei um é uma termo pra baita de uma aquilo. besteira, mas eu também não tô nem aí. Jéssica, Vai qual cagando. que foi o maior abacaxi que você já descascou na vida? Ih, mas são tantos. Não, eu quero saber o maior. Não quero saber quantos, eu quero saber o maior. O maior... Mas aí, vamos entrar pra história daí. Né? O maior abacaxi foi quando eu fui ajudar uma pessoa que não merecia. Olha a O história de cara- novela, a pessoa não merecia. A pessoa não merecia mesmo a minha ajuda. E eu fui ajudar essa pessoa. E essa pessoa tinha. Eu fui ajudar essa pessoa porque ela tinha sido vítima de um crime. Tá? E eu não sabia de nada. Cheguei lá na hora e disse: não, tá, eu vou resolver então o problema. No final das contas, essa pessoa tinha sido vítima de um furto qualificado, de uma pessoa que estava alcoolizada e da outra que era usuária de droga, que estava sob efeito de crack. Eu estava sozinha, eu tinha que chamar apoio e no final das contas o cara morreu e a mulher saiu lesionada. Resultado, eu não toquei a mão no cara, o cara estourou um aneurisma e ele morreu. Então pensa a azarada que eu sou, Não, né? peraí, eu não entendi. O cara que você foi ajudar, ele teve um aneurisma na hora? Não, o cara que eu ia prender, na verdade, né? Assim, ó, o cara que eu fui ajudar é esse. Tá. Dá o copo lá. Tá. Que eu não vou citar nomes. O cara que eu fui ajudar era esse. Esse ser humano aqui e essa ser humana aqui furtaram ele. Tá? E aí, durante todo o borogodó ali, a mulher se cagou nas calças inteiras, tava coisa muito triste, porque eu tirei ela do meio do mato, porque ela tava sob efeito de crack, né? Então a semana fica com uma força terrível. E ali ela me contou onde é que estavam os objetos escondidos. Só que o cara, que era marido dela e tava bêbado, viu eu com ela. E ele surtou porque eu prendi a mulher dele. Então ele vinha pra cima agredir, né? Mas assim, eu contive ela e ele também, mas ele simplesmente desmaiou do nada. Caramba. E ali foi 1 ano até sair o laudo cadavérico pra diagnosticar que eu sou azarada pra caramba, que estourou um aneurisma bem na hora. Caramba. Né? Claro que assim, era fácil diagnosticar que eu não tinha feito nada no cara, porque não tinha um arranhão no cara, né? Ou Sim. pra quem acredita em poder paranormal, você poderia ser. Também, Mas- né? A mulher, sim, eu lesionei ela porque eu já tava segurando ela há muito tempo. Só quem trabalha sabe que ser humano sob efeito de droga fica com uma força absurda, né? E eu já tava também com as pernas cagadas, tá? Já tava virado uma coisa que eu tinha que segurar aquele ser humano. E aí ela já tinha fugido de mim 2, 3 vezes. Numa que ela foi fugir, eu puxei ela pelos cabelos. Aí com uma mão eu tava segurando ela, com a outra a pistola. E ali ela foi tentar pegar a minha arma e naquilo a minha pistola resbalou e deu na cabeça dela. Então foi um baita no abacaxi que eu tive que descascar depois. Ela acabou respondendo aí por resistência, né? Porque eu já tinha dado voz de prisão pra ela já 3 vezes já, né? E ela não acatava minhas ordens de prisão, tanto é que tentou pegar a minha arma, né? Eu agora vou trazer um tema que... Então esse eu acho que foi o maior abacaxi, assim, que eu tive que resolver. Porque foi 1 ano de processo, né? Tipo, mas é Bom, morte natural. não, Tem uns que gostei. dizem, a Jéssica matou o cara. Mas, cara, Gostei. foi uma morte natural, cara. Como é que eu matei esse? Não, eu quero aproveitar esse tema porque tu trouxe... Cara, tua história é absurda, né? Maravilhosa. Te devolver teu copo. Obrigado. A gente trouxe aqui, né, desde dos 16 lutando pra que a justiça fosse feita em algo que aconteceu na infância. Depois tu entra pra polícia, né, responde por esse tipo de situação, esse abacaxi. E agora tem muita coisa que é falado e eu acho que esse tema é importante e é pouco discutido. O quão é importante
a força pra você nesses momentos e o quanto ser mulher impactou positiva ou negativamente pra entrar na polícia, pra abusos que aconteceram, pra situação no outro tu comenta sobre né, uma dificuldade com um parceiro que você teve que abusou também no sentido de ter discussão, achar que, pô, tu tinha uma arma e mesmo assim o cara você chegou a ter violência doméstica dentro de casa, mesmo tendo armado, já sendo policial. E em relação a ser mulher, a trazer isso, e hoje tem pessoas que, né, não dão o valor devido a esse tipo de abuso que acontecem de força, de pressão psicológica, de abusos físicos, sendo violência ou qualquer tipo de violência. Qualquer forma de violência, na verdade, quando uma mulher fala, é vista como mimimi. Então, conta pra nós um pouco sobre isso. Assim, nosso programa é só pra trazer bad talks mesmo. Assim, a ideia é falar sobre coisas ruins. Então, traz um pouco sobre a tua perspectiva sendo uma mulher que transparece poder dentro da polícia, uma pessoa que, né, superou desafios absurdos, mas como que você vê isso hoje? Que tipo de dica você dá para essas pessoas que estão do outro lado? Primeira coisa, não se importe com o que as pessoas falam de você. Isso já é ponto-chave. E aí eu sou bocuda, eu vou falar mesmo, né? Não tenho filtro, né? Imagina. Antes de entrar pra polícia civil, que já fazem 6 anos, eu trabalhei como agente temporária, por exemplo, da Polícia Militar. Todos os meus avanços dentro da instituição, todos. Eu trabalhava no 190, do 190, que todo mundo ficava lá, eu fui pra um outro setor com atendimento. Por quê? Porque eu falo mais como é da cobra, porque eu atendo bem as pessoas, porque eu tenho conhecimento jurídico. Não, foi porque tu deu pro coronel. Foi por isso que tu foi pra lá. Sim. Ai, a Jéssica, ela é sobrepeso, mas ela passou na Polícia Civil. Tá, o que foi então? Eu dei pro governador, eu dei pro pessoal da banca da CAF, não é pelo meu mérito? Uhum. Então, isso é uma coisa que até hoje eu ouço. Até hoje. Que eu consigo alguma coisa porque eu sou mulher e porque eu tenho um benefício de uma outra pessoa. E não porque eu realmente grudei a bunda numa cadeira e eu estudei. Ai, mas você passou no teste físico? Sim. Sofri muito mais que outras pessoas, mas passei. Lá tinha que correr 10 quilômetros, me arrastava um pouquinho mais que os outros, porque eu tava pesada. Mas eu ia lá e corria os 10 quilômetros da mesma forma. Sim. Eu gosto de trazer um papo atual, assim. Isso é uma coisa que eu vivencio até hoje. Hoje, no acidente de trânsito. Eu consegui acolher a mulher, auxiliei ela, ajudei, orientei todo mundo. Quando eu falei que era policial, ela já sentiu uma confiança. Já consegui afastar os outros. Se é uma outra pessoa, manda afastar, ninguém dá bola. Porra, eu sou policial, vamos afastar aqui? O pessoal afasta. Sim. Eu ia quebrar o clima te cortando, fazendo adendo ali, de desmerecer mulher, né? Indiferente do que a pessoa tenha alcançado, ela sempre se esforçou para alguma coisa. Isso indiferente se é homem ou mulher, né? Eu gosto assim, toda pessoa que atingiu algo na vida, ela fez algo para estar lá. E eu vi, acho que foi semana passada, vi um comediante ele usando o exemplo da Jade Picon. Acho que enfim, acho que era uma mulher que tava no BBB. E ela foi pra uma novela aí. E o pessoal tava criticando. O pessoal, não sei se referia, acho que rede social, criticando. Pô, a guria aí, só porque apareceu, é rica, é famosa. Mas você pensa, um privilégio que muitas pessoas, que muitas vezes batalham, fazem teatro, fazem isso, fazem aquilo, não tem. Mas indiferente, eu sempre acho assim, se a pessoa alcançou algo é porque algum mérito ela tem. Alguma coisa sempre a pessoa faz. E a primeira coisa, como você deu exemplo, é desmerecer. Ah, se ela fez, se a Jéssica conseguiu é porque ela deu, é porque ela fez tal coisa. Cara, é difícil das pessoas aceitar. Pô, essa pessoa é melhor que eu. Boa. Ela é melhor boa que eu. eu. Ela faz. Uhum. É difícil de aceitar. Pô, essa pessoa que tá do meu lado é melhor que eu. A gente sempre tem... A gente parece que tem medo de falar, ao invés de falar, nossa, que massa ter alguém melhor do que eu. A gente tem o contrário. Eu acho que não é medo. Na verdade, a pessoa, ela pensa... Eu não sei se a pessoa acha que porque ela vai olhar pro outro e vai ver que vai reconhecer que o outro tá bem, tá melhor, vai te diminuir. Você não vai se diminuir por isso. Eu digo que é medo porque as pessoas temem o que elas desconhecem. As pessoas temem o que elas desconhecem. Isso é desde quando existiu sociedade. Eu digo medo, porque não existe outra coisa a não ser ignorância. E maior que ignorância é medo. Por isso que eu falo assim, as pessoas têm medo que alguém seja melhor que você. Sim, isso é nítido.
Tanto é que tem aquele ditado, né? Fica de boca fechada, faz as tuas coisas de boca fechada que as coisas vão fluir melhor, né? Porque sim, existe o medo, existe a inveja também, tá? Que na verdade é uma forma de dizer, medo. Não, é inveja também. Porque a pessoa foi lá e conseguiu. E ela não consegue admitir que foi por esforço. Não foi por benefício de alguém. E isso é uma coisa que eu gosto no concurso público. Porque não tem essa de quem puxar o saco, de quem for amigo. Não. Você vai passar se você estudar e pelo teu próprio mérito. Boa. Né? Então... mas daí a gente não vai trazer em questão quem que tinha possibilidade, quem que não tinha, quem que fez cursinho. Mas tu teve que estudar, cara. Sim. Tu teve que estudar, tu teve que grudar a bunda na cadeira, estudar e fazer. Boa. Né? Mas assim, eu vejo no meu dia a dia as diferenças com o próprio público, né? Só que assim como tem o lado negativo, tem o lado positivo. Por exemplo, eu trabalho numa delegacia da mulher. Eu tenho, como eu sou mulher, passei por formas de violência, tenho também conhecimento, eu consigo lidar com as coisas de uma forma muito boa. Eu consigo acolher as vítimas melhores, né? Assim como numa situação... o contrário, né? De um autor, por exemplo, homem, eu vejo muitas vezes muita resistência por eu ser mulher. Sim. Né? E aí eu percebo também a diferença. Se eu tô maquiada, assim, se eu já vou trabalhar maquiada, é diferente o tratamento de quando eu simplesmente boto um coque no cabelo, um tênisão e fico com a mão no bolso. Olha só. Muda É uma triste completamente a forma realidade de que a tratamento. gente vê no dia a dia. E eu não digo nem em tratar, tipo, tratar bem. Não. Numa delegacia de polícia, os dias que eu me arrumava e eu ia dar uma ordem ou coisa assim, eu não recebia crédito. Mas acontece comigo também. E aí, quando eu... Não, aí eu tava toda esdrúxula, né? Parecendo um homem. Aí eu ia lá e dava a ordem, daí era catado. Daí era... Era pra vocês terem dado risada antes, mas tudo bem. Tá bom, de dar... Tem uma parte do programa que o nosso produtor, ele fica elencando frases que foram legais ou importantes ou de impacto aí durante o programa. E eu quero chamar ele então agora para ele participar e nos falar o que ele tirou de lição hoje aí. Produtor, tá contigo. Até porque esse episódio vai ter duas lições, né? Tem a lição do episódio paralelo, que você vai poder ouvir também. E tem a lição de hoje, então isso aí vai ser querendo ou não, são quase 3 horas de conteúdo. Porque o outro foi quase 2 horas, né? Faltou poucos minutos, 1h10 agora. 3 horas de conteúdo contigo e assim... Fácil a gente continuaria mais umas 5 horas conversando da vida. Filosofando, né? Pega a 3 tramela aberta aqui. Boa, né? Mas vamos lá, Johnny. Entendi aqui que tem algumas frases que se conectam muito com o meu modo de pensar também. A questão que a Jéssica falou, que com quem você está competindo, né? O Victor falou, a competição é com quem, ou com o quê, ou contra quem é, digamos, o vilão da tua vida dessa vez, porque parece mesmo história de filme, né? Até falei pra Jéssica que tem algum bug na Matrix dela. Tem alguma coisa errada aí que o código não tá funcionando. Mas você falou, Jéssica, eu estou competindo comigo mesma todos os dias. E eu acho importante você não fazer essa comparação com outras coisas que não são comparáveis, né? Não tem como comparar. Tem uma frase que eu deixo lá no meu Instagram, que é o seguinte: a única comparação que faz sentido é sempre contigo mesmo. O teu parâmetro é você. Porque é aquilo que já foi colocado. Teu ponto de partida é diferente, teu momento é diferente, você é um ser diferente, tuas variáveis são diferentes, teu ambiente é diferente, a atmosfera é diferente, teu dia é diferente. Cara, são tantos fatores que não faz sentido tua comparação ser com outras pessoas, com outras coisas. E também se conecta com o seguinte: não é sobre ser melhor que ninguém, é sobre ser melhor que você ontem. Então você sempre vai ter o parâmetro de você ontem. Cara, tô sendo melhor do que eu ontem, beleza, cara. Mas assim, se eu comparar com o Zé, com o fulano, com o Pedro, com o José, fica difícil, né? As pessoas estão em outra vibe, estão em outro momento, cada um tem o seu momento. Acho que a questão é momento, né? A gente nunca tem aquela frase, a gente está, né? No momento eu estou, né? Então, isso acredito que foi o que mais conectou. Eu também penso assim, acho que é legal quando a gente saca isso, a gente começa a se livrar dessas amarras da comparação e começa a focar mais na gente mesmo.
E não há nada melhor, o Duan pode complementar, do que você baixar a cabeça e trabalhar e não olhar para os lados. Então você não olha o concorrente, né? Você faz o teu, cara, e segue. Porque amanhã o concorrente tá quebrado e você ficou olhando para ele e você quebra, entendeu? Então, cara, baixa a cabeça e segue. E não faz comparações a não ser com você mesmo. Que eu acredito que é o caminho do sucesso para você, né? O que eu boto muito de... Complementando isso, do baixa a cabeça e faz... olha pro lado... Porque para atravessar a rua tu tem que sempre olhar. Então, cara, vamos imaginar que a vida é realmente uma corrida. A gente tá tentando chegar no objetivo, traçou, tu vai ter que mudar, vai ter que ter destinos, vai ter o cara lá que vai te ultrapassar, não necessariamente você vai chegar em primeiro e tá tudo bem, mas o mais importante é quem tá do teu lado na corrida. Então corre no teu ritmo e olha quem tá do teu lado apoiando, vai mudar tudo. Quando tu começar a entender que tem pessoas que não estão correndo contigo, tem pessoas que estão correndo com ela, tá correndo do jeito dela. Tem outra pessoa que tá correndo do jeito dela. Mas tem pessoa que tá correndo contigo. Tem pessoa que, se você olhar pro lado, ele vê que tu tá com sede, ele vai te dar água. Se ele vê que tu não tá bem, vamos parar de descansar um minuto. Tenham essas pessoas próximas. Não, isso é tudo. Tem uma rede de que eu apoio. tenho a minha irmã, que é assim. Isso aí. Eu quero comprar um apartamento. Vamos lá, eu vou te ajudar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E assim, né? é difícil reconhecer, porque às vezes não é a pessoa mais próxima. Não é a pessoa que você vê todo dia, não é a pessoa que tá contigo no teu trabalho, não é teu sócio, não é teu pai, não é tua mãe. Pode ser uma pessoa, mas se você trabalhar com isso que o Johnny falou, baixa a cabeça e trabalha. Levanta, olha um pouco onde tá, baixa a cabeça e trabalha. Levanta um pouco, olha onde tá. Uma hora essa pessoa tu vai ver que, tipo, as últimas 5 vezes que eu olhei, essa pessoa tava comigo. Essas 5 vezes a pessoa tá comigo, essa pessoa, sabe? E talvez não vai ser tua esposa, talvez não vai ser teu marido, talvez não vai ser o teu chefe. E você vai ser uma outra pessoa que você não dava tanta mas ela vai estar lá. Importância, digamos assim. Ela vai estar lá. Eu tenho certeza que tem alguém que tá por você que tu não sabe. Mas uma coisa que o produtor falou, né? Que o nosso produtor falou que eu achei muito bacana. Não vem tirar ele de mim. É o produtor do Vitor. Não vem que nesse momento aqui ele é nosso. Neste exato momento. Nem vem, que é nosso sim. Tá bom, o seu produtor, então senão eu vou causar inveja, né? Pra ele. Com licença, em defesa da nossa entrevistada. Obrigado, Johnny. Se vende. Tá bom, eu devo admitir que o conteúdo também é dela, então... É, isso aí. Então, assim, acostumado todo mundo contra mim. Mas então, que a gente não é. A gente está. É isso. E aí eu publiquei já uma frase no meu Instagram já faz um tempo. Uma frasezinha clichê, assim, né? Que eu acho que muita gente já publicou. Se você me conheceu há um ano atrás, então você não me conhece mais. Pode vir e deixa eu me apresentar novamente, né? Então, é isso de a gente concorrer com a gente mesmo conforme a gente vai evoluindo. É você seguir a tua verdade. O que eu tenho de dificuldade na minha vida para alcançar alguma coisa, ou de facilidades para alcançar alguma coisa, não é a mesma que a sua. Uhum. E é isso que é uma coisa que eu falo muito aí nos estudos para concurso, né? Que é o meu foco. O tempo todo a pessoa chega, mas quanto tempo que tu demorou para passar? Mas assim, quantas horas tu estudava por dia? Gente, nós somos diferentes. É só olhar aqui, ó. O que nós temos de igual aqui? A gente só fala bastante, só isso. Agora, o que cada um fala é diferente. Imagina, nem entendeu? o pessoal então não segue percebe. a tua verdade, porque a cada tempo que passar, você vai aprender com os teus próprios erros e com os teus acertos. Boa. Então, concorra com você mesmo, Sim. né? Tá. Eu vou olhar pro lado, tá, então eu vou pegar o que tem de bom. O que tem de bom aí? O que não tem de bom? Eu vou tentar, então, não fazer a mesma coisa. Eu quero finalizar pedindo pra você uma dica de filme, um livro e uma música. Dica de filme. Acredita em mim. Eu anotei aqui porque se tu esquecesse. É a história de... Acho que eu coloquei ali, não? Não sei. Não, mas acredita em mim. Procura acreditar em mim. Acredita em mim. McFay o sobrenome dela, né? É uma... Mas você só vê coisa sobre abuso sexual? Não, eu vejo muito filme. Inclusive, no outro lá, eu falei do Cabras da Peste, que não tem nada a ver com isso. Tu assistiu? Bom demais. Bom demais. Eu ri demais porque é aquele humor bem... Não, assim... esdrúxulo, solto, sem... Foge do humor que a gente tá acostumado agora. Ou tu achou parecido com, por exemplo, os stand-ups? Estilo Hermes e Renato? Não, é completamente diferente. É completamente diferente. Um negócio que não tá dentro do meu
dentro do meu estilo, mas é muito bom porque, cara, como é que foi a última convidada que veio? O nome? E joga tênis muito bem. A Bea. A Bea trouxe um negócio muito diferente. O Matheus, cara, adoro isso. Porque a gente vai aprendendo filme e música daí. Então foi um filme que, assim, pra quem... Acho que faz muito sentido a história que eu contei. E essa pessoa também conseguiu tirar uma coisa boa. Né? Eu não vou falar o quê, porque senão eu vou dar spoiler do filme. Esse que eu não assisti ainda. Tem que Mas é um filme muito bom. Livro João Capelo Gaivota, que é um filme que eu adoro. É um livro que eu gostei muito, que eu já li 2 vezes. E o próprio é o livro clichê, né? Que é o... Meu Deus do céu! Não sei o que é. Tu falou outra vez? O Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe. Eu tô com um menino na cabeça. O tal do Pequeno Príncipe, que é um clichê... mas eu utilizo muitas partes dele na vida. É clichê. Boa leitura não é clichê. Não. E tu vai ter uma e o João Capelo Gaivota, ele segue essa linha, né? Do Pequeno Príncipe. Então... Mas e música? Música, eu adoro rock. Eu adoro, inclusive falei desse de si. Mas uma música Cantamos que sempre fez já. sentido... assim, o que fez sentido pra mim é uma música do Nickelback, que eu usei, inclusive, na minha formatura. Doesn't remind me. If today, your last day. Se hoje fosse o último dia. Se hoje fosse seu último dia. Não lembro de eu ter ouvido essa música. Também não. A maior parte dos roqueiros não consideram Nickelback uma banda de rock, mas tudo bem. Eu falei do rock com relação a AC/DC. Tô brincando. Você que não entendeu aí a deixa. O Victor, ele é chato de propósito. Ele é chato pra caralho. Ele é de propósito. É um personagem. É um personagem. Ele gosta de... Ficar alfinetando. Ele gosta de parecer que é mal. Cara, a pessoa mais fofinha que tem fora das câmeras. Vamos... Cara, falar os finais? Fala assim, considerações finais, Dan. Obrigado pela oportunidade, pela história. Quem quiser se aprofundar mais, assim, hoje foi super descontraído. Na outra gravação foi um pouco mais denso. É um assunto... Mas foi bem mais relax, gente. Vocês vão sentir até a entonação da voz como foi bem diferente aí no... Obrigado por compartilhar, por permitir que a gente conseguisse fazer essas conexões. Então, Duan, que tem a ver com empreendedorismo? Cara, tem tudo a ver. Tem que superar desafio, treinar, né, bater obstáculos... Que às vezes é você mesmo, né? Então tem tudo a ver com o negócio. Eu como empreendedora, gente, então deixa eu fazer meu jabá. Meu jabá aí, né? Eu vou lançar o cursinho, gente, na primeira semana de novembro. Então me acompanhe no Instagram. Meu Instagram é Jéssica Laís Martinelli, tá? Lá também, no linkzinho, na minha bio, tem o canal do YouTube. Me acompanhem lá, vão assistindo meus vídeos, que na primeira semana de novembro eu vou fazer o lançamento. Martinelli com 2 L's. Né? Primeira semana de novembro eu faço o lançamento e aí são 24 horas, eu vou fazer pela metade do preço, que já vai ser baixa, tá? Porque o objetivo, na verdade, é ter um retorno, um pouquinho de retorno para todo o trabalho, né, gente? Porque dá uma trabalheira danada você montar e produzir todo esse material. Mas o meu objetivo primordial é ajudar você a realizar esse sonho. Porque sim, é um sonho, né? Eu falo que tem os pontos positivos, tem pontos negativos em todos os setores, mas a polícia, ela é gratificante quando a gente consegue ajudar, seja como hoje num acidente de trânsito. É uma coisa pequena, mas eu consegui fazer a diferença na vida de alguém que tava apavorada, desesperada, né? No meio da rua lá, surtando, né? Sem orientação, sem saber o que fazer. Então, uma simples palavra, uma frase pelo teu cargo, no que você pode ajudar a interferir na vida de alguém, é muito bacana, gente. Jéssica, brincadeiras à parte aqui, de ter te alfinetado aqui. Muito obrigado, um prazer ter você aqui. Compartilhar essa história incrível demais, que dá um filme. Dá mesmo, dá um filme. Vamos ver se saiu, né, gente? Daqui mais quem sabe, né? Daqui mais uns 15 anos, assim. Mas assiste Uma Mulher de Sorte, esse na Netflix, que fala sobre a baita negócio. Tá em top 5 agora no Netflix nesse momento, assim, tá? Tipo, sobre esse tema. Tem um filme também fantástico, eu sempre recomendo, John Wick. John Wick toda vez. Esse eu já vi. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Já vi. Gente, obrigado. Esse programa é muito legal. Sigam e nos curtam. A gente nunca pediu pra seguir. A gente nunca pediu. Curtam, mas agora começa a seguir. A gente levou puxão de orelha. Vocês têm que curtir, porque aí isso vai mostrar para mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante. E aí mais pessoas vão ter acesso. Então vocês têm que curtir, pessoal. Gente, valeu. Um beijo. Obrigado, tá? Beijão.